Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Conexão Ágape Podcast. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu quero fazer um pedido para você. Se inscreva aqui no nosso canal, clica aí no sininho para você não perder nenhuma notificação. Toda quarta-feira nós temos um novo episódio e você pode conferir também todas as histórias que já foram ao ar. Hoje, nesse episódio, é um novo episódio especial, porque você sabe que todas as pessoas que vêm aqui tornam cada momento especial. Hoje, a nossa convidada é a pastora Patrícia Salgado, que vai contar um pouco da sua trajetória de vida e também sobre um projeto lindo de trabalho que ela faz com mulheres. Patrícia, seja muito bem-vinda, pastora, aqui no nosso Conexão Ágape Podcast, pela primeira vez. E a senhora também já está convidada para participar outras vezes. Glória a Deus. Muito obrigada pelo convite. Deus abençoe vocês. É um prazer poder compartilhar as coisas do reino dos céus e tudo aquilo que Deus vem promovendo durante a minha jornada aqui na Terra e poder conectar, né, esse propósito ao de vocês. Isso só pode ser coisa do céu. Com certeza, amém. E também estamos aqui na nossa participação hoje, Sandra Alves. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada. Eu amo estar, né? Lógico. E sempre um prazer conhecer mulheres, né? Tão fortes assim no ministério. É impressionante. E eu quero convidar você que está em casa, como a Geise disse, acabou de dizer, a voltar e ver os outros vídeos do Conexão, porque tem assuntos muito importantes para a sua vida, né, para você compartilhar aí com sua família, assuntos realmente de transformações, de reviravoltas, né, que Deus promove na vida da gente. Então dá uma volta lá, volta um pouquinho os vídeos, que você tem muito a ganhar. É verdade. E hoje quem vai compartilhar com a gente é a pastora Patrícia Salgado, porque ela tem um trabalho muito lindo, muito especial, principalmente com mulheres, né? E hoje isso é fundamental, né, pastora? Porque nós estávamos falando aqui nos bastidores sobre o pós-pandemia, né? O quanto isso trouxe de feridas para as pessoas pós-pandemia, e nem todo mundo estava, até as pessoas que estavam conectadas com Deus, também ficou perdida, ficou sem saber o que fazer, porque a gente ficou desestabilizada. Foram questões difíceis, momentos difíceis, e agora, né? Como as pessoas podem se levantar, se reconstruir, porque não é somente acabou a pandemia e vamos voltar ao que era antes. Não, tudo mudou, muitas coisas mudaram. E as pessoas, elas começaram a ter um encontro com elas mesmas, né? Começaram a ter uma autoavaliação, e agora, o que vai ser de mim? Quem sou eu? O que eu vou fazer? Eu sempre falo que o confinamento foi um momento que nós tivemos encontro com a gente mesmo. E quando a gente olha para nós temos a tendência, assim, de ou nos frustrar ou criar um gás para ser uma pessoa melhor. Porque quando a gente olha para nós, a gente olha para as nossas feridas, para os nossos erros, né? E o seu trabalho é fundamental justamente para as mulheres continuarem sendo fortalecidas e até fortalecer aquelas que estão fracas, né? É mais ou menos assim o propósito, a ideia do seu projeto, do seu trabalho? A mulher, ela é um pilar de todas as relações, eu considero isso. Uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher reconstruída, ela fortalece qualquer ambiente que ela esteja, qualquer lugar que ela esteja. Ela é capaz de fortalecer, de dar suporte, né, de ser a força daquele lugar, daquelas pessoas, sim, daquele ambiente. E é muito interessante que a mulher, ela teve que se reinventar. Eu acho que todos, né? Não só a mulher. Nós tivemos que nos reinventarmos. Foi um baque muito grande para muita gente. Foi algo muito inesperado, fora do comum, assim. Foi algo que realmente pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém estava esperado. É da natureza humana as pessoas se acomodarem. Sim. E a pandemia, ela tirou todo mundo do seu comodismo. Sim. Ela tirou todo mundo da sua zona de conforto. E as pessoas que estavam ali, presas a um cotidiano, presas a uma rotina,
tiveram que se adaptar a novos costumes, tiveram que mudar suas profissões. E pessoas que perderam habilidades, porque, querendo ou não, essa pandemia deixou muitas sequelas, né? Deixou muitas famílias desestabilizadas. Foi um período de perda muito grande para muitas famílias. Sim. E a maioria das famílias perderam a sua base sólida, que são os seus... o carro-chefe da casa, sim, que é o homem, sim, que é o que traz estabilidade financeira. Muitas famílias perderam essa base, né? E a mãe, a mulher, ela teve que assumir esse papel. Sim. Ela teve que se posicionar num papel que ela não estava acostumada, que ela não exercia. Então, ela teve que se adaptar. Agora, ela teve que ser o chefe, ela teve que ser o pai, ela teve que ser... Então, a pandemia fortaleceu ainda mais o meu trabalho com as mulheres, porque isso não atingiu só elas, sim, atingiu minha casa também. Sim. Eu fui atingida pela primeira leva do Covid-19. Aquele primeiro semestre pareceu o fim para muita gente. Sim. Eu vi muitas pessoas entrarem para dentro das UTIs e não voltarem. Eu vi muitas pessoas se despedirem naturalmente dos seus filhos. Eu vou, já volto. Pessoas que foram conversando, pessoas que foram andando. Chego a arrepiar de lembrar desse momento. E pessoas que não voltaram mais. Eu me lembro que no dia que eu entrei, eu fiz de tudo para que eu não fosse para o hospital. Nossa cidade não tinha leito, era sim, esse o noticiário. Sim. Até os hospitais mais renomados do Brasil não tinha leito. Tinha leitos. Naquele período, naquele primeiro semestre, em que a gente foi tomado por essa tragédia, né? Costumamos dizer assim. Então eu fiz de tudo para que eu não adentrasse lá dentro. Me fortaleci de todos os meios possíveis. Dei meu tudo, mas chegou um dia que já fazia uns 3 para 4 dias que a febre estava muito alta. Eu me lembro que eu faxinei minha igreja inteirinha, sozinha. Fui para minha casa, faxinei minha casa, limpei minha casa, organizei minha casa. Falei para meu marido, olha, eu vou ali na UPA rapidinho, mas eu já volto, tá bom? E eu cheguei, estacionei meu carro e eu acho que a minha mente não queria tomar o grau da responsabilidade daquele momento, sabe? Ninguém queria acreditar que aquilo ia ser verdade, era algo que ia passar, não, né? Aquilo não ia tomar meu corpo, aquilo a casa não ia... da gente, que ninguém, né? Sim. Quem que imagina que ia entrar dentro da sua casa uma coisa assim? Não, tô cuidando. Naquela semana, meus filhos tiveram os sintomas, o meu marido teve os sintomas, e eu falei assim, eu vou passar pelos sintomas igual, né? Mas vai ser bem normal, vai ser bem comum. Pois bem, quando eu entrei e a primeira radiografia já deu 80% do pulmão tomado. Nossa! E eu continuei falando no WhatsApp com todo mundo. Não, tá tudo normal. Vai passar. Tá tudo bem, eu só vou ser medicada, já vou para casa. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. É rapidinho. E a febre altíssima. O médico gritou para todos, entrou, quando ele teve acesso aos meus exames. Vocês achem uma UTI para ela agora. Ali eu tive a noção da gravidade que eu estava. Porque até então, até essa questão da intubação ainda não era algo assim que era opção para as pessoas, né? Eles estavam na situação de que se você tem um sintoma, volta para casa. Então estava todo mundo assim, não, vai ser tranquilo, né? Eles estavam só querendo acalmar. E aí você foi para alguma UTI? Tinha 2 dias que eu tinha entrado no relógio de oração de intercessão. O pastor Rubens, da Assembleia de Deus,
que faleceu Sim. também, junto com o seu pai, né? O pastor Sebastião, líder estadual das Sim. Assembleias de Deus. Sou muito amiga da Mayra, que é filha, né, do pastor Rubens, e é neta do pastor Sebastião, porque nós fomos todas da mesma congregação no passado. E assim que o pai dela deu a internação, a gente começou o relógio da oração, então eu encabecei todos os horários que não tinha ninguém, eu assumi tudo, então eu tava naquela intercessão, Sim. nós vamos sair, ele vai sair, vai dar tudo certo. Foi bem ali que eu entrei, eu fui pra UTI, e na verdade demorou-se 3 dias, tá? Para que eu conseguisse achar um leito para mim. Eles improvisaram para mim no corredor da UPA, aonde também eles tinham improvisado alguns leitos, né? Lá. E ali eu fiquei por 3 dias, até que fosse liberada uma vaga para mim no Metropolitano, que é ali no Cristo Rei, né? E eu me lembro que eu estava ali muito mal, a consciência estava quase fora de mim. Sim. E uma senhora, a enfermeira, me sacudiu e disse assim: você conseguiu sua UTI. Alguém morreu e abriu espaço para você. Meu Deus. Não Qual foi foi seu uma sentimento nessa fala, hora? não foi uma fala Positiva, né? feliz Sim. dela, né? Porque jamais eu ficaria feliz Porque alguém morreu para você Pra ter você espaço. poder- para que eu a pudesse chance, né? ter a chance. Mas foi uma realidade que você começou a ter uma noção ali. E, então, eu louvo a Deus que eles não me entubaram, você entende? Nesse período que eu subi para UTI, tinha toda uma máscara que tinha vindo, tava um novo treinamento, Sim. tava tudo, né? E era super difícil, não sei se vocês se lembram, aquela máscara que pega o rosto Sim, o rosto inteiro todo. e tal. E tinha chegado algumas unidades para lá, então o meu tratamento foi ali, daquele período. O meu período mais crítico ali dentro, eu cheguei a pensar que talvez eu pudesse não mais ver minhas crianças, meus filhos, minha casa. E tudo que eu pedia para Deus era que eu pudesse ver o rosto dos meus filhos, Sim. mais uma vez. Você teve esse sentimento que E iria morrer? Eu tive. E eu não sei que número dos dias lá, eu recebi uma visita em espírito do pastor Rubens. Ele me visitou. Eu costumo dizer para as pessoas que eu tinha um anjo comigo, que era palhaço. Sim. Ele fazia graça. A medicina diz que quem passou por esse período teve delírios. Sim. Eu tenho certeza que aquele ali era meu anjo que Deus enviou para estar comigo durante Sim. todo esse processo. Porque depois da UTI ele também foi para o quarto comigo, o mesmo anjo. Ele fazia algumas coisas para que eu pudesse rir, sabe? Sim. Para que eu pudesse me alegrar. Então, quando o Rubens chegou naquela unidade intensiva, ele saiu de cena para deixar o Rubens falar. Sim. E o Rubens estava num lugar assim bem alto, e ele estava vestido de bombeiro. E ele tinha uma mangueira de bombeiro nas mãos, que não era normal, era muito grande, muito, mas muito grande. A cabeça da mangueira assim era gigante, que ele segurava assim, ó. E ele começou a falar para mim: eu vou para casa, mas não tá na hora de você ir ainda. Vou para lá, você precisa continuar seu trabalho. Você vai voltar para casa. Só que eu quero que para a terra, ele dizendo, né? Você vai voltar para ali. Você vai agora fazer um esforço para mim de abrir a boca. Porque você tá lá dopada, você não tem domínio sobre o seu corpo. E abrir a boca é algo assim, que é coisa impossível, né? Sim. Eu só sei que ele lutou muito tempo. Eu tenho para mim que foram horas. Sim. Até que eu conseguisse um pouquinho abrir a boca. E ele foi conversando. Eu abri a boca e caiu uma gota. Essa gota que caiu dessa mangueira, ela veio pequenininha lá de cima. Mas quando ela caiu em mim, era como se fosse assim um balão. Vocês já brincaram de história balão? História Criança, balão. já brincaram? Pois bem, faz aquele aguaceiro, né?
Então aquela gota desceu. Quando ela desceu, ela não entrou na boca, ela bateu no rosto. E ela fez pá. Dali eu não lembro quanto tempo vieram me buscar para levar pro quarto, que eu também demorei a acordar no quarto, né? Eu sei que depois que eu saí, que eu me recuperei, a primeira notícia que eu tive que ele tinha falecido. E a Mayra conta pra mim assim, que no dia que o pai dela faleceu, ela teve uma visão de madrugada. Sim. Que o pai levantava do leito e ele começava a visitar as UTIs e levantava muita gente com ele. E então, quando ela despertou da visão, ela disse que meu pai vai ser curado, vai visitar todos os leitos e vai trazer cura para muita gente. O que ela não sabia é que ele loguinho ia falecer, iam telefonar, e que aquelas pessoas, ou de fato, viriam para casa, ou algumas ele iria levar com ele. Que chegou o momento, né? E foi muito lindo casar as nossas visões, de saber que ele foi no meu leito. Para me trazer a notícia de que meu propósito não tinha terminado. Não era ali. Não era ali. Então eu fui para casa assim com muitos quilos a menos. Eu tive que aprender a andar. Eu tive que aprender a falar. Eu tive... você teve sequelas graves da Covid. Eu tive sequelas gravíssimas. Nossa. Eu tive perda de memória. Eu tive queda de cabelo. Demorou um ano para eu voltar a ministrar, e ainda o dia que eu ministrei, eu parei a ministração nos 15 primeiros minutos, porque eu tive que passar por um outro processo para aprender a falar. Sim. O pulmão não reagia. Não tinha muita força. Não reagia. Então eu terminei minha primeira ministração chorando, muito chateada comigo mesmo, porque não consegui concluir da forma que eu queria ter concluído. E foi todo um processo para voltar a ter de novo a minha respiração, meu corpo, meu cabelo de volta. E durante esse processo que você passou com esse pós-Covid, qual que é a sua transformação que você teve, assim, digamos assim, de coisas que você ressignificou na sua vida? Hoje, eu não olho para o futuro com grandes planos. Porque pertence a Deus. Eu olho para o meu aqui e meu agora. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso transformar agora? Quais pessoas eu posso impactar agora? Glória a Deus. E, inclusive, é uma das palavras que Jesus me deu agora, esses 2 dias, que eu escrevi. Todas as vezes que eu publico algumas frasezinhas no meu Instagram, é porque Deus está gerando uma ministração. E ele disse assim, que às vezes nós estamos focados muito com os planos do futuro, que a gente está esquecendo que a gente está no aqui e agora, vivendo coisas que nós oramos, que nós pedimos, e nós não estamos atentando porque a gente já recebeu, e estamos questionando porque não recebemos o que queremos. Ele já respondeu a oração aqui que a gente no presente pediu. Já tem oração respondida. A gente já está vivendo coisas extraordinárias, a gente não está valorizando. Eu até printei isso aí, essa frase, coloquei no meu Instagram, porque eu achei fantástico na hora que eu li. Eu falei, exatamente, é realmente isso. Porque as nossas orações nem todas são atendidas na hora. E o ser humano é muito difícil. Imediatista, ele quer na hora, ele quer pra hoje. Às vezes você orou no espírito ali algo tão importante e o tempo foi passando, você foi se esquecendo. E Deus tá ali realizando tudo. Então, na hora que eu vi a frase, eu falei, é minha vida essa frase, assim, nesse sentido, né, de estar vivendo, parar e olhar e começar a enxergar promessas de Deus, coisas que eu pedi há muitos anos atrás, né, que hoje são reais e você não se dá conta. Só tá olhando aquilo que ainda falta. Aí já quer lá na frente de novo, já quer o outro lá. Nem viveu esse, né? Já quer o outro. E aí Deus me levou para o passado, né? Eu pedi uma casa, eu pedi uma família,
eu pedi filhos que eu pudesse educar, Glória a Deus. que eu pudesse gerar. E a gente teve uma infância muito traumática. Eu sou filha de pais separados. Minha mãe foi uma guerreira de tal forma, assim, sobrenatural. Primeiro que eu sou a quinta da casa e eu sou a 11ª do meu pai. Mas dos 11 que meu pai teve, 5 ele teve com a minha mãe. E da casa da minha mãe, eu sou a caçula. Eu sou a raspinha do tacho. E o dia que a minha mãe decidiu me ter, ela já estava praticamente na mesa cirúrgica para fazer a lacradura. Quando o médico diz, a gente precisa interromper aqui, porque tem uma surpresa que está a caminho. O melhor de Deus está por vir. E ele fez uma pergunta, mas se você quiser continuar, a gente continua. Se você quiser parar, a gente para. Então foi uma coragem da minha mãe, né? Sim. Decidir que ela me geraria mesmo em tais circunstâncias, Sim. incerteza sobre o futuro, né? Então minha mãe decidiu me ter, mas era propósito do Senhor. Sim, Deus estava trazendo. Estava escrito Sim, eu creio. nos planos. Eu costumo dizer que eu sou o Jeremias. Eu me identifico muito com o chamado dele. Eu sou muito chorona, já tô chorando, né? Tô me segurando. E Jeremias, ele era de poucos amigos, mas colecionava adversários. É por conta do chamado, né? Do chamado. E principalmente do chamado que impacta muitas vidas, né? Então o inimigo ele sempre vai se levantar para tentar impedir isso, porque quando você posta algo que vai edificar a vida de alguém, isso não alegra o inimigo. Quando você vai pregar algo que alguém vai sair transformado dali, isso não alegra o inimigo. Então, é justamente por isso, né, Sandra? Porque quanto mais pessoas serão edificadas através do seu chamado, mais inimigos terão, né? E eu orei por isso, né? Para que Deus pudesse me dar uma casa, porque a gente não tinha paradeiro, né? A gente era igual cigano, minha mãe dizia. Na hora que a gente estava se estabelecendo, ela vinha com a mudança numa casa diferente, num bairro diferente, numa cidade, Eu estava acostumada. num lugar diferente. E a minha infância foi bem traumática, porque a gente tem na casa, o meu irmão anterior a mim, ele é esquizofrênico pela medicina, tem seu laudo, tem todo seu diagnóstico, Sim. né? E eu particularmente sofri muito nas mãos desse irmão, né? Eu sofri abuso físico, psicológico, e a maioria das vezes eu dormia na calçada da rua. Nossa. Eu fugia das agressões, quando não eu fugia machucada. Muitas noites na beirada da calçada, no quintal, no fundo escondido. Machucada, eu tenho cortes pelo meu corpo todo que ele fazia. A gente não entende assim exatamente o porquê que Deus permite, mas hoje eu compreendo que eu precisava cruzar com o caminho de muitas mulheres na mesma situação. Não de abusos físicos pelos irmãos, mas até pelos maridos, pelos namorados, né? E eu me lembro que eu fui socorrida por Deus. Deus gerou uma história de um matrimônio para mim, que eu conto para vocês, uma oportunidade. A gente falar sobre relacionamento. Sim. Mas Pode se você quiser contar, pode- também pode contar. Podem Tá. me convidar. Aham. Eu só tenho a certeza de que Deus, ele me gerou no ventre da minha mãe naquele dia que era para ela ter me abortado naquela Sim. cirurgia. Porque tinha alguém orando pela esposa, querendo uma esposa, Sim, querendo uma pessoa que pudesse ser a companheira da vida, da história dele. sim. E eu não sei se vocês, né, vão compreender, mas Deus deu meu nome a ele naquele dia que ele orou.
Deus visitou ele em oração e entregou meu nome. Ele jamais imaginaria que eu viria de uma casa tão complexa e tão problemática, cheia de adversidades. Talvez ele esperasse A princesinha. a princesinha querida, amada, mas ela veio toda cheia de detalhes, né? Mas as coisas de Deus são assim, né? Né, não? E a princípio minha mãe, né, decidiu que colocaria o nome da minha avó em mim, né? E eu achei tão interessante que esse irmão, que é esquizofrênico, os psicólogos, né, as pessoas que me trataram durante essa jornada, entendem que talvez ele tenha me adquirido como direito de posse desde aí. Então, talvez o tamanho afronta dele. Porque, na verdade, ele é com a casa inteira. Sim. Ele sempre machucou todo mundo, sempre feriu. Mas em mim, assim, eu tô conseguindo falar mais sobre isso. Sim. Agora, né? Nesse período que eu tô precisando tratar mulheres, Sim. conversar com mulheres, falar de dores com elas. Sim. Para que elas entendam que eu não sou só uma ouvinte, Sim. né? Eu sou uma pessoa que compreendo a dor dela, não porque eu tô ouvindo ela, Sim. mas porque eu também passei experiências. Sim. Quando a gente fala sobre a palavra de Deus, sobre, né, o reino, essas coisas, é interessante como a gente ajuda a curar e é curado ao mesmo tempo, Sim. né? Conforme você vai falando, você também vai se curando, né? E tem uma palavra que diz, tem um tema que as mulheres dizem, curadas para curar. Mas eu acredito que muitas das vezes a gente nem tá curado. Sim, a gente é curada no processo, porque Deus nos usa Deus vai muito curando isso. durante o processo. Assim, cada passo que você dá, você alcança algo, mas também é curado de algo. Por quê? Porque tem dias que você vai pegar o que tá doendo em você e você vai posicioná-lo ali para que você se recobre, se reconstrua, fique inteira, mas na verdade sua dor tá ali. Sim. Só que tem alguém que precisa de você agora. Então, por essas mulheres, a gente pega essa dor, pega essa ferida e a gente deixa num cantinho onde só Jesus sabe, só Ele conhece. E vai cumprir o ID. Isso. Vai cumprir o chamado. Enquanto nós estamos lá, cuidando delas, aí o Senhor está aqui cuidando das nossas dores, das nossas feridas. É lindo, É verdade. Né? Então eu costumo dizer para elas que não só compreendo, como eu sei o que é passar, eu sei o que é abandono. Meu pai, a gente achou ele mais ou menos quando eu tinha uns 15 anos de idade. A Polícia Federal, ele é policial federal rodoviário. Hoje ele é aposentado. A gente achou ele através da Polícia Federal e ele pediu para não ser incomodado, que ele não tinha filhos. Um período dos meus 15 anos, eu precisei muito do meu pai, porque era o período das agressões mais intensas, dos 15 para os 17 anos. Foi o período que eu mais fui machucada, ferida. Sim. Eu tenho pontos nas mãos, na cabeça, no corpo, né? Nos joelhos, nas pernas. E foi o período que eu mais precisei dele, né? E ele se esquivou dessa responsabilidade, né? E uma seguidora um dia me fez uma pergunta: você nunca quis abandonar seu chamado? Nunca questionou Deus por conta do que você passou, do que você enfrentou? Parece, vai soar estranho para algumas pessoas, mas mesmo depois das agressões, mesmo depois de tudo que eu passava, coisas terríveis que eu trago à memória, mas não vou falar agora. Sim. Eu ainda conseguia olhar para Deus e falar para Ele assim: eu acredito que o Senhor tem um plano muito poderoso para mim. Amém. Para que o Senhor me permita passar por isso. Amém. Eu me lembro uma vez que não é fácil falar isso para Deus. Eu me refugiei num canavial. Itapurá ainda estava crescendo, Itapurá ainda era bem pequenininha. Minha mãe tinha ido para lá trabalhar, levou a gente. E depois de uma agressão, eu me refugiei num terreno baldio, onde tinha uma plantação enorme de cana. Eu procurei uma parreira, sabe que é uma parreira? É um lugar aberto.
entrei, eu devia ter uns 11 anos de idade. Nossa. Eu estava toda machucada. Eu deitei no chão, na terra, e eu olhei para o céu e falei com Deus. Disse: Deus, o Senhor deve ter um plano para mim. Muito forte, muito poderoso. Para o Senhor me permitir passar por isso que eu estou passando agora. Então me ajuda a ser forte. Glória a Deus. Me ajuda a passar por esse processo. E foi assim toda a minha jornada, sabe? Todo o meu período. Eu me lembro que eu procurava refúgio nas igrejas. Sim. Eu fui batizada com o Espírito Santo com 5 anos de idade. Que bênção. Eu poderia ter buscado refúgio na praça, no meio dos usuários. Sim. Na adolescência, eu poderia ter ido para a prostituição, porque eu tinha o exemplo perto, próximo. Meu irmão, um outro irmão, tem um testemunho também de muito novo se envolvendo no tráfico de drogas. Poderia ter envolvido também. Mas eu tinha muita certeza de que eu não pertencia àquele mundo. Que eu pertencia a um plano de Deus, que no tempo certo Ele ia evidenciar. Que no tempo certo Ele ia mostrar para mim. Muitas pessoas perguntam: pastora, como eu vou saber meu chamado? Como eu vou saber meu propósito? Você não precisa procurar pelo seu chamado. Você não precisa procurar pelo seu propósito. O seu chamado te encontra. Amém. Você vai obedecendo e Deus vai O seu propósito te encontra, te acha. E você vai saber o que você tem que fazer pelo seu propósito. Então, o meu propósito me achou. A minha chamada me achou. Mesmo que eu não precisei ficar procurando. O que eu vou fazer agora? Não. De repente, eu me vi já na situação de aconselhar adolescentes. Então, eu comecei a ministrar, eu tinha 17 anos de idade. Eu passei por uma forte crise de dor de cabeça. Num período... Hoje a gente entende que as agressões poderiam ter causado ou gerado. E surgiu várias hipóteses, até sobre tumores, né? No cérebro, na cabeça. E durante 8 dias eu fiquei ali, sendo examinada por muitos médicos, por muitas pessoas. E sair dali, daquele lugar, com a minha saúde mental intacta, era uma coisa assim impossível. Sem danos. Ela não vai estudar, ela vai ficar com muitas sequelas, muitas. E no 8º dia apareceu um profeta naquele lugar e ele evidenciou muitas coisas, né? E ele fez uma oração para mim dentro do hospital e que me levantou daquele... Você vê, eu tinha 3 anos, eu quase morri, uma doença incurável. Eu esqueci o nome agora, mas minha mãe vai saber falar. Fiquei só o couro e o osso, sobrevivi. E daí, durante esse processo, várias vezes, fui pega, desacordada pelos vizinhos, ensanguentada nas calçadas. Meu Deus. Muitas vezes. Fui socorrida com os dedos roxos, a orelha toda roxa, quase morrendo mesmo. Várias vezes eu fui socorrida pelas agressões, né? E nesse período dos meus 17 anos eu tive esses 8 dias ali, incertos naquele hospital. E uma oração de um profeta que foi visitar. Sabe essas pessoas que visitam os hospitais? Esse homem entrou dentro do meu quarto e ele começou a falar sobre o meu propósito. Se eu aceitasse meu propósito, eu poderia sair dali com vida. E eu fiz um acordo com Deus, mesmo meio que inconsciente, de que eu aceitaria o propósito. No 8º dia eu estava de alta em casa e o diagnóstico era uma enxaqueca. Glória a Deus. Você acredita, pastora, que dentro de você, você já sentia que você tinha algo com Deus, você já era escolhida por Deus. Você hoje, olhando para trás, você vê que é o amor de Deus que te acolheu desde o ventre? Eu não tenho dúvidas de que foi o próprio Deus que me colocou especificamente dentro daquele ventre
Para seguir o propósito. Para que eu pudesse cumprir o propósito, porque não é sobre a casa que a gente vai nascer. Sim. Não é sobre a mãe que vai nos gerar, porque muitas mulheres, elas tentam transferir a responsabilidade do que elas estão passando para a casa que elas nasceram, para a família que ela foi criada, com os pais. Todo o contexto ali, né? Quer trazer a culpa. Ela quer transferir a culpa para aquilo. Então, a gente precisa parar de transferir responsabilidades a pai, mãe, a contexto familiar, a condição financeira, porque não é sobre a sua condição financeira. Não é sobre o pai que te gerou, não é sobre a mãe que te gerou, não é sobre a família que você tem, sobre os irmãos. É sobre o propósito que Deus tem para você. Individual. Né? E esse propósito que Deus tem, ele vai permitir que você nasça naquela casa, que você seja gerado e passe pelas circunstâncias, porque em você precisa ser moldado o propósito dele, que não cabe a nós é querer saber por quê, e nem como, e nem quando. Deus não dá regras, né? Não. Então, se não fosse o amor dele, se não fosse o propósito dele, certeza que eu nem estaria aqui com vida hoje, né? Então, o amor dele, o propósito dele me mantém e me sustém aqui. Então, na hora que ele decidir que meu propósito está encerrado, eu acredito que tudo acaba, né? Que tudo termina. Assim, quando ele diz não, né? Pastora, a senhora já está deixando um legado na vida de muitas mulheres, né? Com qual idade que a senhora conseguiu sair dessa situação? E você teve, assim, verdadeiramente um caminho, falou assim, a partir de hoje, a minha caminhada vai ser diferente. Todas as pessoas esperam, assim, um testemunho impactante. Eu teria muitas coisas para falar, para chocar aqui. Para falar mais. Não é sobre isso. Sim. Eu quero continuar pregando a palavra de Deus sem precisar contar o meu testemunho, igual muita gente que baseia suas pregações só nos testemunhos, né? Não. Com 17 anos de idade, eu conheci uma pessoa que se tornou um grande amigo da casa, da família. Eu consegui esconder o que eu passava com meu irmão para a maioria das pessoas. Eu conseguia maquiar, eu conseguia não deixar as pessoas perceberem, né, o que estava acontecendo. E esse amigo, ele chegou na família, mas ele já chegou com um propósito. Quando ele me achou, ele me viu aos 15 anos de idade pela primeira vez. No Grande Templo, não sei se vocês sabem, mas há 20 anos atrás, os congressos eram numerosos. Gigantescos, né? Vinha caravanas de todos os lugares e ali tinha 10, 12 mil jovens numa conferência de 7 dias. O Grande Templo estava recém-inaugurado praticamente. Seus quartos eram maravilhosos, a recepção toda bem organizada. Lá tinha leitos para você dormir, lá tinha refeições para você, café da manhã, almoço, janta, para quem vinha de fora. E eu me refugiava nas igrejas. Então, quando tinha os eventos do Grande Templo, eu me refugiava lá também. E eu sempre dava um jeitinho de me infiltrar numa caravana, num povo. E para comer, deitar, dormir, para não ser agredida, para viver a presença de Deus com plenitude, para ouvir todas as palavras, para pegar todas as pregações possíveis. E nesse dia eu entrei com a caravana que eu estava, esqueci o nome da cidade, eu não lembro se era Nobres ou se era Lucas do Rio Verde. Eu fiz 2 amigas e eu fiquei com elas no quarto delas. E a gente subiu as escadas e meu marido estava visitando aqui a cidade, veio fazer um fechamento. Ele é engenheiro civil, ele tinha uma empresa já de 10 anos, ele já tinha orado pela menina dele, já tinha recebido de Deus uma aparência física e um nome. Então ele guardava aquela aparência e ele guardava aquele nome para o dia que ele pudesse encontrar. O dia que o Senhor visitou ele de madrugada, disse para ele: o nome da tua é Patrícia, e falou para ele 3 vezes.
Então, as Patrícias que Aham. apareciam, ele ficava, meu Deus, Será que é essa? É essa. Não, não. Eu me lembro que uma Patrícia que apareceu, ele estava bastante empolgado com ela. E ela casou com o melhor amigo dele. Falou, não, não é essa Foi. que Deus arrumou pra ele. Foi bem interessante. Foi assim, foi bem interessante. E meu nome foi mudado no cartório, porque naquela época o pai tinha que vir pegar toda a documentação e levar lá no cartório e registrar. E esse processo de separação da minha mãe aconteceu bem aí. O processo definitivo foi com 1 ano e 6 meses. Deu nascida. Foi ali que a mãe falou, não, basta. E pegou a gente, vem embora, sabe? Sim. De Campo Grande. Mas quando eu nasci, o pai ainda foi lá, pegou certidão. E pegou esse irmão meu, sabe? Aham. Que ele tem essa doença considerada pela medicina. Ele pegou esse irmão e foi pro cartório. Esse irmão meu perturbou meu pai. Fez meu pai mudar meu nome. E como que era o seu nome? Maria Inês. Maria Inês. Nome das 2 avós. Mudou ali na E ele hora. dizia assim, o papai, o nome do neném não é esse. O nome do neném é Patrícia. Olha só. O nome do neném é Patrícia. Então, meu pai mudou. Eu sou a única filha da casa que não tem nomes compostos. Todo mundo tem e eu não. Meu nome é singular, só meu nome mesmo. Então, meu nome foi trocado ali. Então, quando Deus está dando para ele o nome, Tá trocando, sim. tá trocando o aqui. cenário. Eu nunca vi uma história parecida com a minha. Nunca. Sim. Nunca, Eu nunca. também nunca, não. Nunca. Mas eu não aceitei, viu? Aham. Eu já foi uma briga com Deus até que eu aceitasse os planos que ele tinha mesmo, que ele queria mesmo. Pois bem, e eu subi mais de 12 mil jovens, ele mirou em mim e disse assim, meu Deus, se essa menina se chamar Patrícia, é ela. Nossa. Só que naquele meio, ele não conseguiu falar comigo, Aham. não se aproximou, não conseguiu se aproximar, entende? E o que acontece? Ele perdeu contato, ele viu ali, perdeu a chance, perdeu a oportunidade, mas ele foi ficando em Cuiabá. Aham. Ele começou a frequentar uns cultos ali na sede, muito, muito grande, que tinha toda segunda-feira, aquele culto. Eu também frequentava, minha filha, eu procurava culto. Eu me abrigava. Glória a Deus. Eu me abrigava na presença dele. Aham. Que bom. E passou um período, ele me enxergou no meio de uma equipe que levantou para cantar, um grupo. Ele me enxergou. E aí ele falou, nossa, ela é da cidade. E esse processo durou 2 anos. Por quê? Dos 15 até os 16, ele achou a igreja. E aí ele começou a congregar na igreja que eu congregava, que eu aparecia lá sempre, que eu estava no meio, envolvida. Eu me lembro que quando ele chegou na igreja, se alvorou. Eu dizia, meu pai, essas mulheres tudo querendo casar. Eu era muito nova, né? Aham. Não é algo que estava nos planos. Aí né? eu vivia a vida que eu tinha, né? Aham. Então, eu dizia pra mim mesma que casar, jamais. Ter filhos, então, assim, jamais. Isso foi mudando depois que eu fui orando pela família, depois que eu fui orando pelos filhos, depois que eu fui orando pelo marido, depois. Então, ele tá ali, naquele período ali, convivendo, né? E teve um dia que ele conseguiu pegar a agressão, né? Por conviver, ele precisava, né, me achar, e ele descobriu que eu estava no pronto-socorro dando ponto. Foi os últimos pontos que eu dei em mim. Foi esse dia, eu me lembro. Eu tenho 17 anos de idade. E a última agressão foi essa, porque daí ele se posicionou para ser meu defensor, né? Glória a Deus. Para me cuidar dali em diante. Foi quando eu parei desenganada pelos médicos, fiquei 8 dias. Aí o profeta veio e falou, olha, é o seguinte, Deus rascunhou um projeto para você. Esse homem que apareceu no seu caminho foi desenhado, foi escrito, Glória foi preparado. E Deus tem um chamado pastoral para você. E eu dizia, meu pai, eu não quero. Não quero. E ele falou assim, o que você está passando aqui é só o dedinho mindinho. Se você não aceitar, não tem vida para você depois daqui. Nossa. Então, minha mãe decidiu tirar a medicação, que era muito forte, né? Tava tomando Tramal. E ela me explicou o que o irmão falou e ela perguntou, né? Quando a medicação deu um efeito, se eu queria viver o chamado de Deus, se eu queria aceitar o propósito do Senhor.
E dali eu fiz um compromisso com Deus que eu queria. Então, dali, ao 9º dia, eu tive alta, né? Minha mãe foi corajosa em liberar a medicação. Minha mãe disse, eu já sei o que está acontecendo com ela. Libera medicamento. Eu estava sendo tratada por 3 especialistas de cabeça, de dores, em Cuiabá. Então, naquele dia, minha mãe falou, eu já sei o que está acontecendo, libera. E eles liberaram a medicação. 8 horas da noite, eu falei com ela, tomei meu banho, comi minha alimentação e fui embora para casa no dia seguinte. Dali a pouquinho se espalhou a notícia, né, do que Deus tinha feito comigo e eu comecei a ser convidada para testemunhar. Que nem eu disse a vocês, quando eu percebi que eu estava no meu chamado, Sim. então eu precisei conhecer a palavra. Sim. Não dava para mim ficar de igreja em igreja só contando testemunho. Então, eu precisava conhecer a palavra. Dali eu fui estudar. Sim. Dali eu fui estudar. Então, eu estudei teologia, eu estudei um curso chamado Rema. Eu estudei bastante para que eu pudesse pregar. Eu fui descobrindo. Fui sendo convidada para o encontro de mulheres. E nesse processo tem meu casamento, né? Sim. Tem minha história com meu esposo. Você hoje é mãe, né? Tem meus filhos. Que bênção. E a sua história, pastora, a gente fala para muito, assim, você falou sobre testemunho, né? Mas as pessoas precisam conhecer um pouco desse seu testemunho, porque a gente não sabe quem está ali do outro lado assistindo. A gente hoje conhece a Patrícia Salgado, que está lá trabalhando, né, ensinando outras pessoas a pregarem, está num propósito. E você muitas vezes está aí assistindo, também está assim perdida, passando por um processo difícil na sua vida, está passando por algo que você acredita que não tem mais sentido. Mas hoje o que a Patrícia deixou aqui, a pastora Patrícia deixou aqui para a gente, serve para você levar para a sua vida que quando você acreditar que Deus tem um propósito na sua vida, você não vai se conformar com essa situação difícil que você passa. Então é muito lindo o que Deus fez na sua vida e o que Ele está fazendo através da sua vida, né? E esse projeto que você hoje faz por elas, como que é o nome do projeto? Elas Sou Eu. Ela Sou Eu. Elas Sou Eu nasceu no desejo de ajudar as mulheres a enxergar as mulheres da Bíblia por um ângulo diferente. Por exemplo, a mulher de Ló, ela, por muitos anos, foi taxada como um mau exemplo. Não seja a mulher de Ló. Né? E eu consegui identificar dentro da história de Ló, por quê? Porque ela virou uma estátua de sal, porque a estátua é inflexível, porque ela olhou para trás, porque ela estava pegada ao passado. Porque essa é a história que muita gente conta. Mas a gente precisa conhecer o que está por detrás da história para que a gente possa desmistificar essa visão. O contexto, né? Saber o contexto. A gente precisa tirar a visão da perda, a visão do momento ruim. Você não é caos. Não. Você é uma poderosa reconstrução. Você não é seu momento agora. Sim. De dor, de tristeza. Você não é essa perda. Você não é essa adversidade. Você é mais que isso. Você é uma história. E as pessoas precisam aprender a respeitar a sua história. Sim. As pessoas precisam aprender a parar de olhar você pelo momento que você está vivendo. Sim. Porque as pessoas olham o seu momento e elas definem que você é aquilo. Ali, né? Sim. E você não é só isso. Sim. Então a mulher de Ló não era só aquilo. A mulher de Ló, ela foi uma esposa. Ela foi uma mulher que muito provavelmente, exemplar, porque quando o anjo chega na casa dela, é ela quem cozinha para os anjos. É ela quem cozinha. Ló chama ela para integrar aquele momento. Ela é parte essencial. Ela oferece o seu melhor, porque as mulheres, elas tinham esse chamado, né? O nosso chamado de servir a mesa, ser auxiliadora, ser companheira, você entende? E se ela não tivesse sido essa mulher para Ló, ela não teria gerado filhos. Sim.
Pois ela não gera 3 meninas maravilhosas. Para Ló, ela não é uma mulher muito importante? Então, eu quero que você olhe comigo. Se essa mulher é tão importante para ele, por que ele deixou ela virar estátua de sal? Ninguém vira estátua de sal da noite para o dia. Ninguém é inflexível da noite para o dia. Ninguém fica rígido da noite para o dia. Ninguém fica frio da noite para o dia. Se aquela pessoa é tão importante para mim, eu vou fazer de tudo para levá-la comigo para o meu próximo nível. E o que Ló faz? Quando o anjo dá uma notícia que aquela cidade vai ser queimada, vai ser destruída e que ele precisa sair, Ló Ló diz assim, ó, peraí que eu vou ali na casa dos meus futuros genros e já volto. Futuros genros não fazia parte da família. Sim. O que Ló tem com aqueles homens são contrato. Um contrato que durava aproximadamente 1 ano e envolvia dinheiro, e talvez ele não quer perder o contrato. E nosso Deus não é Deus de contrato. Amém. Nosso Deus é Deus de aliança. Amém. Deus, ele vai fazer de tudo por aqueles que ele tem aliança. Pessoas de contrato estão prontas para te deixar na primeira oportunidade que não é vantajosa para ela. Sim. Uma casa alugada que começa a ter problemas de rachadura, que começa a ter problemas de infiltração, que começa a ter problemas, né, no seu encanamento. A pessoa que tem um contrato, aquela casa alugada, vai rescindir o contrato, ela decide que ela paga pela rescisão contratual, mas ela não fica na casa. Sim. É inconveniente para ela. É gastar dinheiro para realinhar os dutos internos. É inconveniente para ela realinhar o telhado que está com infiltração. Eu não vou perder meu tempo com infiltração de telhado de casa alugada. Então, quem tem contrato na primeira oportunidade que não será vantajoso, vai te deixar. Por isso que Deus não tem contrato com ninguém, ele tem aliança. Glória a Deus. Deus é Deus de aliança. E ele perde tempo precioso da casa dele, que ele poderia ter instruído aquela mulher, ela poderia ter instruído aquelas meninas, como eles iam fazer para eles saírem dali o mais rápido possível. Ele perde tempo. Quanto tempo a gente vai perder investindo com pessoas de contrato, pessoas que na primeira oportunidade vão nos deixar? É verdade. Na primeira oportunidade que não for mais vantajoso para ela. Qual é esse momento? Quando você não puder dar carona mais. Quando você não puder pagar a conta do shopping mais, do almoço. Quando você não puder dar presente mais. Sabe quando as pessoas te deixam, quem é contrato? É quando você já não pode dar o mesmo suporte que você dava antes. E que, na verdade, agora quem precisa é você. É verdade. Experimente ser você quem precise para ver quantas pessoas vão te deixar. Sim. Pessoas de aliança, não. A pessoa que tem a aliança, ela tem a posse da casa. Então, ela sabe o valor que aquela casa tem. Ela sabe o valor que aquilo... Ela sabe quantos dias ela teve que trabalhar, que ela teve que lutar para ela conseguir adquirir aquela casa, aquele casamento, aquela empresa, aquele carro. Então, ela vai fazer de tudo para quê? Para manter. São pessoas de aliança. Então, eu consegui olhar para essa situação assim. Que Ló pudesse olhar para aquela mulher melhor. Nós estamos diante de famílias que estão ficando frias. E ninguém fica frio da noite para o dia. Nós estamos diante de relacionamentos frios. Ninguém fica frio da noite para o dia. Nós estamos diante de mulheres sem radar. Por quê? Eles ficaram desantenados com a urgência. Era urgente a resposta que o anjo queria, que eles imediatamente pegassem tudo que era importante e saíssem, mas eles demoraram naquilo. A gente está perdendo a sensibilidade da urgência. Então, pessoas sem radar ficam perdidos. Você viu o que aconteceu hoje? Sim. Você sabe o que eu descobri? Por um momento eu achei que eu estava sem internet no meu celular. Falei, pronto, acabou meu pacote de dados, eu tô sem internet, não vou saber chegar. Perdida. E eu descobri, ligando lá na Claro para antecipar o meu plano,
Eu descobri que a minha região estava com problemas e que não era meu celular, não era o meu pacote de dados. Era um problema que não Na estava região. no meu alcance resolver. E por mais que eu quisesse antecipar o meu pacote de dados, não ia adiantar, Sim. porque era um problema da localidade. A gente precisa entender que muitas das vezes o problema não vai estar com a gente, Sim. não vai estar em nós Para resolver. para resolver. Mas a gente não pode ficar sem fazer nada. Sim. A gente não pode demorar em procurar resposta, em procurar saída. A gente cruza os braços e deixa resolver. Não. Tem coisas que é para Deus resolver, mas há outras que são de imediato, de urgências, que somos nós que temos que resolver. Sim. Que é a gente que tem que resolver. Então eu vejo que talvez, se Ló tivesse antenado, se aquela mulher tivesse antenado um pouquinho mais, ela teria observado a urgência que aquela casa sofria. Esse é meu papel. Fazer você olhar para essa história por um ângulo diferenciado. Ela não virou estátua de sal Sim. porque ela estava só presa no passado. Ou só desobedeceu, né? Ou porque só desobedeceu. Interessante, glória a Deus. E como que a senhora trabalha esse ensinamento são mulheres e jovens que desenvolvem São esse meninas, trabalho? mulheres, meninas de todas as idades, de todos os nichos. Se ela quer pregar, ela vai estar ali comigo. Se ela quer só conhecer, ela vai estar ali. Eu forneço, né, um grupo de WhatsApp e eu forneço um grupo de Telegram. Eu não cobro R$1 por esse trabalho. Elas entram ali e elas têm acesso aos conteúdos que eu posto. O único momento que elas vão ter que dar uma investida é quando elas adquirem o e-book, onde ela vai levar um caderno digital para casa dela, que ela vai imprimir em qualquer localidade do Brasil inteiro. Ela vai imprimir para que ela possa ter no alcance da escrita dela aqueles estudos, né? É um esquema de discipulado? Discipulado. Legal. Pastora, tratando mulheres, né, nesse contexto que a senhora está falando, qual que é a dificuldade maior que a senhora vê, assim, para romper o ministério, no caso, né, de pregar, de ministrar? O que a senhora acha que é mais, assim, que as mulheres mais falam, essa área da minha vida que está me impedindo de... Você quer falar de sentimento? Em termos de você... de situações. Você sabe que você tem um propósito, mas não tem rompe. alguma coisa ali que não deixa a pessoa romper. O medo. A maioria das meninas, elas relatam medo, né? O medo paralisa. Sim. Né? O medo, ele paralisa. E eu trato bastante, né? Que elas precisam vencer o medo. A ciência diz que, né, que o medo ele é capaz de paralisar, mas a gente tem dentro da palavra várias situações bíblicas que Satanás utiliza da arma, da ferramenta, medo, para paralisar as pessoas. Eu acredito que esse seja, assim, um impedimento. Eu não sei falar. O Espírito Santo lhe dará as palavras para você. Eu não sei. O Espírito Santo te capacita. Você não precisa. Você só precisa estar disponível. Sim. Quando o anjo do Senhor apareceu para Maria, ela tem aproximadamente 12 anos de idade. É uma menina que está comprometida por conta da sua região, do seu tempo, do seu período. As meninas se comprometiam bem cedo. Era cultural. Era cultural. E elas se comprometiam muito cedo. Ou seja, o que é que uma menina de 12 anos tem? O que é que uma menina de 12 anos já viveu? Sim. O que é que uma pessoa de 12 anos está pronta para exercer? O que ela consegue saber? Quase nada. Só faz o que mandava fazer. A única coisa que ela perguntou foi como isso se dará. Só. E ouviu dele a direção, como isso ia acontecer. Sim. E ela só disse, eis aqui, estou pronta. Então ela lidou com o medo. O chamado dela envolveu um risco. Ela colocou em risco a própria vida. Ela colocou em risco a vida do seu companheiro, ela colocou em risco a vida do seu filho que ela gerou. Ela teve vários momentos de risco, mas ela assumiu o risco. Ela se posicionou e as demais coisas foi acontecendo. Né? Ela não estava pronta para ser mãe
de um chamado daquele tamanho. E ela não tinha nem noção do que viria, que esse que é o interessante, né? As pessoas, elas querem colocar, às vezes, o pé onde elas sentem o chão. E muitas vezes, na maioria das vezes, Deus, ele só manda. Faça. O que eu quero dizer é assim, olha, talvez você não tenha um bom diploma, talvez você não tenha uma boa dicção, talvez você não tenha uma boa oratória, talvez você não tenha um bom emprego, talvez você não tenha uma boa condição financeira. Mas quando você se posiciona para o chamado, Deus se encarrega de providenciar o que falta. Amém. Maria, ela vivia num povoado paupérrimo. As famílias daquela época não tinham quase nada. As casas eram construídas nas mãos, eram cavadas buracos nas rochas. Um povoado que foi motivo de chacota por Natanael. Um dia Natanael disse assim: porventura poderia sair alguma coisa de Nazaré? Sim. Porventura poderia sair algo bom dali? Essa foi a palavra, e a gente ouve. E muita gente ouve isso. Isso não vai ser nada. A gente ouve porque por conta da casa que a gente foi gerado, por conta da família que a gente foi gerado, por conta da situação financeira que a gente tem. Sim. E eu quero encorajar mulheres que estão se sentindo inferiores, mulheres menosprezadas, mulheres que estão vivendo momentos mesmo de dificuldade. Eu encorajo vocês, se posicionem. Amém. Se posicione, porque Nazaré, mais tarde, vai ter mais de 71.500 habitantes. Vai ser uma das cidades mais conhecidas e desejadas por visitação. As pessoas de longe vêm visitar Nazaré, colocar o pé em Nazaré e dizer: eu estou aqui. Ou seja, pessoas de longe vão querer conhecer você, vão querer conhecer sua história, vão querer estar perto de você, pelo legado que você vai deixar. Amém. Só esteja disponível. Amém, glória a Deus. E qual das histórias, assim, que mais mexeu com a senhora? Dessas histórias das mulheres, porque eu falo assim, né, quando a gente se mergulha na Bíblia, a gente vai tendo familiaridades, vai tendo encontros ali com cada história, você fala: nossa, qual que foi a história, assim, que mexeu com você? Você falou: eu aprendi de uma maneira diferente com essa mulher. Foi a minha primeira ministração. Eu lembro como se fosse hoje, porque eu contava muito meu testemunho. E eu tenho uma amiga, Norma, beijo grande, meu amor, te amo. Minha melhor amiga. Ela me ensinou a cantar. De vez em quando eu arrisco algumas coisas. E eu me lembro que depois do testemunho eu era muito convidada para louvar nas festividades dos jovens, dos adolescentes. E eu me lembro que eu comecei a viajar às cidades para isso. E eu me lembro até a igreja, me lembro o pastor, me lembro o dia que eu cheguei para atender essa agenda em Nova Olímpia. E eu vi muita gente receber oportunidade e eu não vi anunciar o pregador. Falei: meu Deus, quem será que vai pregar? De repente o pastor falou: não, tá aqui quem vai ministrar o louvor e vai pregar para nós essa noite. Nossa! Se eu não tivesse pronta, e se eu não tivesse estudado, Sim. eu teria passado vergonha. Sim. É porque tem gente que espera a porta abrir para se preparar. É verdade. Você não tem que esperar o convite chegar para você se preparar. Você não tem que esperar a agenda abrir para você se preparar. Sim. Você tem que se preparar. Todos os dias. Todos os dias. Quando o Senhor foi visitar Gideão estava enfrentando uma crise, mas Gideão não estava dormindo. Gideão estava o quê? Acordado e trabalhando quando o anjo achou ele. Eu pergunto assim: se o anjo chegar para te entregar sua missão hoje, abrir uma porta poderosa para você, ele vai achar você como? É verdade. Rebeca, quando ela estava tecendo o poço, o de repente de Deus acontece De repente. de repente. Se o de repente de Deus for hoje para você, É verdade. você está pronta ou você vai passar vergonha? Você está preparada? Você vai passar vergonha. Então eu me lembro como se fosse hoje, porque eu já estudava a Bíblia. Sim. E naquele dia foi a minha primeira ministração. É o meu xodó, é Esther. Pelas perdas que ela teve e pela superação que ela teve. Superação, pelo posicionamento e pela lição que ela deixou
pelo legado que ela deixou. Então essa é a minha xodozinha. Eu trago Esther desde antes do seu nascimento, eu trago seu antepassado, eu trago sua linhagem lá atrás, quem foram seus pais, quem foi seu bisavô, quem foi seus tios, para que a gente possa entender quem é ela, porque nosso caráter não é terreno, é celestial. Aqui, ó, não corre sangues normais, é o sangue de Quiris. Amém. Você precisa entender onde está a sua identidade, para que você possa entender por que você está posicionada e onde você está. Você entende? Então eu trago até a hora que ela termina o legado dela com os filhos dela, quais foram os filhos, os nomes, tudo. Maravilha! E como que as pessoas podem ter acesso ao seu conteúdo, ou até mesmo ter acesso a conhecer mais sobre a pastora Patrícia? A gente acompanha a senhora ali nas redes sociais, né? Pode falar aqui sua rede social, ou algum contato que a pessoa pode entrar. Então, o Instagram é a minha linha de frente hoje, né? Que eu trabalho mais. Ótimo. Eu acredito que a maioria das pessoas também. E tem um link lá que você clica, né, na minha bio, e você vai ter acesso ao meu WhatsApp. Eu tenho um pessoal que trabalha tudo por detrás, nos projetos lindos que estão chegando por aí. Acredite, Deus faz. Pode soltar spoiler ainda não? Deus faz coisas lindas. Assim que eu tiver liberada para contar. Volta aqui para contar pra gente. É verdade. Com certeza, eu conto. Mas você pode acessar aquele link, você vai ter acesso para falar comigo. Eu amo falar pessoalmente com a maioria das pessoas. O quanto eu puder ser presente na vida das pessoas, sem interferência de uma segunda, terceira pessoa. Sim. Eu converso com todo mundo no meu Instagram, eu respondo todo mundo. Esse é o diferencial, viu? Uhum. Elas fazem perguntas para mim, eu respondo eu mesma, eu mando áudio, mando vídeo, mando foto. Eu procuro estar 100%, assim, quase. Ninguém é 100%, né? Mas 99% eu tô ali presente na vida das pessoas que me seguem nas redes sociais, de todos os modos. Ali você não vai encontrar só pregações, você vai encontrar a mãe, você vai encontrar a menina, você vai encontrar a mulher, você vai encontrar meu dia a dia, porque, querendo ou não, também virei influencer, né? Sim. Então, eu uso o meu canal para divulgar, né, a sua empresa, se você quiser, o que vocês quiserem, desejarem, eu estou à disposição. Tem um link ali, vocês acessam aquele link, e daquele link a gente direciona você, para você ter acesso a esse material, né? Esse material custa menos de R$8 por história. Sim, é uma bênção e muito edificante. Muitos anos de estudo reunidos num texto, numa história. Amém. E, pastora, hoje a gente vê os jovens, assim, imediatistas, são jovens, assim, que são poucos que a gente se encontra compromissados com a palavra, compromissados com Cristo. E é lindo quando vê mulheres buscando esse tipo de ensinamento, porque a gente vê o que o mundo oferece, para muitos é mais agradável, porém, não tem nada de edificante, né? Qual que é a sua visão hoje, ou se a senhora quiser deixar até aqui para quem está assistindo, a dica que a senhora pode deixar para os jovens, principalmente as mulheres jovens de hoje? Esse nosso período, eu vou concluir com aquilo que eu comecei. Parecia o fim para muita gente. E foi o fim para muitas pessoas, mas não foi para nós. As meninas, principalmente, as que cresceram ouvindo contos de fadas e finais felizes, né? Elas estão muito apegadas a que tudo termine bem. Mas nem tudo vai terminar bem. A gente vai precisar encerrar ciclos muito difíceis. Períodos muito... Vai precisar acontecer muitas coisas ruins, desagradáveis. Vai ter muitas perdas. Que a gente vai precisar liberar, desapegar, deixar. A gente está acostumado e a gente quer segurar e quer ficar, quer pro agora, quer pro hoje, quer que tudo seja, né, no já. E nem todas as coisas serão rápidas, serão agora, né? E nem tudo vai ser só felizes para sempre.
Algumas coisas vai doer bastante, mas a gente precisa estar pronto para viver o novo de Deus, para viver as despedidas. Despedidas doem, mas recomeço cura. E tem muita gente que diz bem assim, ó, tem um ditado que se popularizou aqui em Cuiabá, diz assim, ó, não solte a corda, não solte, porque tem gente dizendo, não abandone, não largue. E eu digo, não, solte a corda sim. Solte a corda. Se estiver doendo, solte. Se estiver machucando, solte. Se estiver ferindo, solte. Porque às vezes você vai ter que deixar ir. Você vai ter que liberar. Para quê? Para que pare de doer. Para que pare de sangrar. Para que pare de machucar. E novos ciclos exigem da gente despedidas. Sim. Despedidas doem. Mas novos encontros curam. Novas pessoas curam. Novos ciclos curam. E a gente precisa estar pronto para encerrar. Para viver o novo e o extraordinário de Deus. Deixar de ser imediatista. Confiar que o melhor de Deus vai vir no tempo dele, na hora dele, quando ele quiser. Porque a gente está muito preso no tempo. E a gente acha que o tempo é o nosso. Sim. A gente decidiu que ele é a melhor hora e que tem que ser, eu tô no meu melhor tempo, tem que ser agora. E o nosso melhor tempo não é o melhor de Deus. É verdade. O melhor de Deus é na hora dele, no tempo dele, quando ele quiser fazer. A palavra diz, né? Eu é que sei, né? Os pensamentos que eu tenho. Tem a Nosso vosso respeito. É verdade. E os planos que tenho São né, perfeitos. são perfeitos e ainda muito maiores dos que você tem. Do que os Amém. planos que você tem. Amém. Pastora, onde que as pessoas podem assistir sua pregação? A senhora hoje a senhora ministra na IBC do Cristo Rei. É ICB, ICB. Cristo Rei. Cristo É Rei. Igreja Casa da Bênção, setor Cristo Rei. A nossa sede estadual é liderada pelo missionário Jaime Cruz e pela Cecília Cruz. Nossos pais maravilhosos. Tem 7 anos que nós pertencemos a essa rede. Sim. E nós pastoreamos o setor Cristo Rei, né? Que é o bairro Cristo Rei. Aqui hoje nós temos, cada bairro, nós temos uma igreja praticamente, cada bairro Sim. das igrejas Casa da Bênção. Você pode procurar uma mais próxima à sua casa. Sim. Você não precisa ir no Cristo Rei Sim. para me encontrar, para encontrar Deus, não. Você pode procurar mais perto que está na sua casa. Amém. Mas se você quiser me ver, eu auxilio meu esposo, pastoreando ICB Cristo Rei. É onde eu faço as minhas maiores pregações. Tenho muitas delas disponíveis, né, no canal da igreja, que é no Instagram da igreja. Tenho muitas delas disponíveis, né, no meu canal do Instagram. E você pode ter acesso aí, por aí. Que bom. Pastora, obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso programa. Sandra. Eu que agradeço. E quando tiver esses lançamentos novos aí, vem contar pra gente. Vem Vai coisa ser uma muito legal. bênção. Eu também deixo... às vezes as pessoas pensam que eu pastoreio e eu não exerço mais o meu chamado. Eu me coloco à disposição, eu ainda exerço as ministrações para encontro de mulheres, para festividade de mulheres. Eu atendo igrejas durante a semana, o final de semana, domingo, sábado. É só entrar em contato, é só perguntar ali se está disponível, se está vago. Vai ser uma alegria atender sua igreja, vai ser uma alegria atender sua festividade, vai ser uma alegria poder estar com vocês na congregação de vocês, porque todos nós servimos ao mesmo Deus, ao único Deus. E o meu maior prazer é anunciar a palavra de Deus ao maior número de pessoas que eu puder. Amém. 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 Muito lindo o seu trabalho. Foi muito edificante a sua participação hoje aqui no nosso programa. A gente sempre traz pessoas especiais por isso, para você que está aí acompanhando, seja edificado com essa história. E a sua história foi muito edificante hoje aqui no nosso podcast. E a senhora está convidada para sempre ser bem-vinda aqui. É sempre bem-vinda aqui. Obrigada. Deus abençoe vocês, que Deus prospere, que essa palavra alcance o maior número de pessoas que puderem ser alcançadas e que as mulheres possam ser transformadas através da vida de vocês também. Amém. Bom, para você que acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua participação, né? Foi uma história muito edificante
e deixe aqui no comentário o que você achou do nosso programa de hoje. E lembrando que nós temos outros episódios que já foram ao ar. Então você pode ir lá conferir todas as histórias e essa de hoje você tem que compartilhar. Já curte aí, compartilha e eu espero você na próxima quarta-feira que teremos um novo episódio. Até mais!